E aqui estamos nós, mais uma vez, com o Bar do Edinho Entrevista. E para receber uma figura tão ilustre, um fotógrafo tão renomado, um cara viajado por esse mundo inteiro, tivemos o prazer de sermos brindados com uma Scott de 4,8, que aqui em Belo Horizonte é distribuída pela Salute Distribuidora do nosso amigo Rubens. Então, Rubens, é com enorme prazer que eu abro essa cerveja para servir uma pessoa tão ilustre. E no copo da marca que o nosso convidado irá degustar dessa cerveja. Seja bem-vindo, Robert Serbinenko. Obrigado, um prazer. É um prazer recebê-lo. Melhor bar de Belo Horizonte. Nem tanto, mas pelo menos o que a gente fica mais à vontade. Com Muito certeza. É um prazer. Uma boa cerveja. Então, procure na Salute Distribuidora do nosso amigo Rubens Victor, que lá vocês encontrarão não só essa, como várias cervejas das Beer também. Gente, para quem não sabe, Robert Serbinenko, filho de ucraniano. Seu pai veio para cá no pós-guerra, né? Pós-guerra. E vocês já vieram para cá direto, para Belo Horizonte? Como é que foi? Ele veio para o Brasil, para meio Indiana Jones, né? Para Mato Grosso e tudo. Depois é que veio, era engenheiro civil de Minas. Então tinha que trabalhar na terra, né? Com Minas e Mato Grosso tinha, aí Minas Gerais. E acabou ficando aqui, casando e... Você nasceu, e então, aí, pronto. aqui no Brasil. Eu nasci no Brasil. Mas costuma ir à Ucrânia? Tem parentes lá ainda ou não? Olha, não saberia dizer porque a família toda foi para a França e para a Alemanha. Quando em 1917, né? Houve uma fuga por causa da Revolução lá. Então, entendi. A minha ligação é muito mais com a França do que com a Ucrânia. Entendi. Mas vamos falar um pouquinho de sua vida. Você é fotógrafo há quanto? Opa! Você é fotógrafo desde 80... Há quase 30 anos. Não pula essa parte. Há quase 30 anos, assim, é quase uma vida atrás de uma lente, né, e trabalhando. Você começou em Nova York? Na realidade eu vou fazer um rápido comentário. Como que começou como que a fotografia entrou na minha vida do ponto de vista... Até você me desculpa, eu fui meio indelicado. Fala um pouco sobre você, onde você estudou, quando você veio morar em Belo Horizonte. Aí depois eu nasci aqui, né? Estudei por aqui. E quando eu tinha, no final da adolescência, começo da idade adulta, fui para Nova York, porque eu achava que lá era um lugar interessante de ir. É a esquina do mundo, não é? E comecei a ver as coisas, e o dia vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando. E aí sempre tem uma moça no caminho, né? Claro. Aí essa moça se mudou para Londres. E aí que entra a minha história da fotografia. Um inverno, uma época de Natal, a gente combinou de ir se encontrar em Londres, não é? Ok, tá bom. Aí eu comprei passagem. Aí cheguei no aeroporto, estou na fila e começo a pensar. Não é exatamente isso que eu quero. Não é exatamente isso que eu quero. Eu voltei, vendi a passagem, com o dinheiro eu comprei uma câmera e comecei a fotografar. Mas você chegou a estudar fotografia ou não, foi autodidata não, a vida inteira? Autodidata a vida inteira. É claro que a gente... acaba você acaba estudando. Querendo. Mas eu nunca fui um estudante formal de fotografia. Sempre trabalhando, trabalhei em estúdios, a gente seria ouvinte, mas não é ouvinte porque eu não estava... eu ficava no estúdio olhando. Tipo um estágio. Tipo um estágio, né? Fiz isso e depois comecei a fotografar, acabei fotografando para um jornal lá, uma coisa até muito interessante, que diz respeito aqui ao bar, porque eu fotografava só a parte de música da cidade. Então, o CS Monitor. Para o Monitor, isso. Monitor. Eu ia para shows, assistir e fotografar. Então, e aí eu comecei a ver
os diferentes estilos de fotografia. E eu gostei muito dessa fotografia de música, do retrato. Bom, passado o tempo, eu volto ao Brasil e as coisas vão seguindo. Eu não consegui fotografar no Brasil durante um período que eu estava aqui. Fui para... Ah, não, estava me esquecendo. Morei em São Paulo e tive uma galeria de arte que vendia fotografia. Foi a primeira galeria de arte no Brasil a vender fotografia. Ficava no Oscar Freire. E muito interessante porque era uma coisa diferente. Ou seja, a fotografia não era tratada como uma coisa como arte na época. E foi uma coisa meio desbravadora. E nessa época você já fotografava? Eu também? já fotografava. Então algumas dessas fotos, ou todas as fotos, eram suas. Você já começava a ganhar dinheiro. Eu gostaria, assim, a gente tentava, né? A gente tentava. Mas sempre existia essa resistência à fotografia. Isso foi no ano de 91. Não existia o conceito fotografia como arte aqui. Eu digo aqui no Brasil. E a gente foi tentando mudar um pouco isso. Com um ano e pouco, eu cheguei naquela que não vai dar. Não vai dar, nós fechamos a galeria. Tem coisa... Não está pagando nem o café da manhã, mais ou menos por aí, né? E me fui para Amsterdã, onde eu acabei fotografando moda. Você sai do boteco, sai da fotografia, vamos supor assim, mais relax e vai para... Sim. Sucessão de acontecimentos, assim, que eu não procurei, mas as coisas foram acontecendo. Enfim, depois disso, fui para Lisboa, onde eu entrei... Só falta que você foi fotografar fado agora. Não, eu fui fotografar rock. Eu virei correspondente de uma revista... Todo ucraniano ou descendente ucraniano é doido sim ou essa é só seu... Eu acho que é uma questão de descoberta. Ou seja, porque a gente vai experimentando e acaba se sentindo confortável num determinado estilo, né? E como eu não tinha ainda, até um certo ponto, eu não tinha ainda um estilo definido, eu fui procurando, e isso tudo constitui um aprendizado também, quer dizer, quais são os seus limites e onde que você pode criar melhor. Vou te fazer a pergunta mais cretina, que eu aposto que ninguém nunca te fez. Sim. Você tem ideia de quantos trabalhos fotográficos... Porque rolo de filme... gente, para quem não sabe, antigamente foto era de rolo, e são muito milhões. Rolo. Você tem ideia de quantos trabalhos você fez na vida? Assim, não, eu saí para ir fotografar, desde da galeria de São Paulo, passando por Nova York, indo para Amsterdã, Lisboa, até hoje? Não saberia dizer. Não saberia? Não saberia dizer. Eu teria que, talvez, consultar, pelo menos os pontos altos, né? Quer dizer, um show, o outro show, um concerto, uma pessoa. Aí eu conseguiria fazer, mas é muita coisa. Eu me lembro, por exemplo... porque mais de 30 anos... Pô, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu me lembro de alguns pontos interessantes que me chamaram a atenção. Um show, por exemplo, que eu vi, e para mim foi uma sensação assim, muito curiosa. Eu cheguei num determinado show em Nova York e meu nome estava na lista VIP. E para mim, assim, eu fiquei pensando nessa hora, poxa, eu vim fotografar, estou na lista VIP e ainda me pagam para isso. Então, camarote VIP, comidinha VIP, bebida VIP, as mulheres VIP. Ainda bem que você não foi para Londres, hein? Mas aí você vai fazendo uma foto de pessoas, por exemplo, várias pessoas passaram. Quando eu cheguei no Brasil, ainda voltando, eu cheguei no Brasil em 1990. Eu fotografei o Djavan. A gente veio, na realidade, eu e uma jornalista, nós viemos para fazer uma matéria sobre a música popular brasileira. Era uma matéria de nível mundial, ela ia ser publicada no mundo inteiro, e sobre a cena musical em 1990. E eu vim num voo da extinta Panam, de Nova York para o Rio,
escutando o Oceano do Djavan, que eu não conhecia. Aí Você passei estava tão tempo fora, né? Ainda eu não que conhecia chegava. E quando chegou, um cara muito simpático até, a gente se encontrou lá no Rio. E aí eu fiz uma foto, eu fiz várias fotos na realidade. Mário Soares, eu fotografei o Mário Soares, é um sujeito que era muito simpático. Então a gente vai lembrando, ok, pontos, mas eu não seria capaz de te falar assim. Agora, eu sei que você teve uma experiência incrível, eu gostaria que você falasse. Porque nós conversamos um pouco aqui nos bastidores, porque 30 anos de fotografia é uma vida, gente. E eu queria que você falasse um pouco de uma experiência que você me contou, mas eu acho que todos devem ter ciência disso, que é sobre a Expo Xangai, que você participou. Foi em 2010, quer dizer, esse está mais recente. Esse está mais recente. Esse está mais recente, dá para você lembrar bem, são só 7 anos. Na realidade, eu tinha tido um convite para fotografar Belo Horizonte. Eu fotografei Belo Horizonte de todas as maneiras para que a cidade tivesse um portfólio de imagens. E essas imagens, na sequência, me convidaram a que representasse Belo Horizonte no Pavilhão Brasil da Expo Xangai. Mandamos 90 fotos para essa exposição, que para mim foi uma experiência absolutamente fantástica, porque o bom ou o interessante e o que dá a recompensa para o trabalho é que as pessoas possam ver. E nessa experiência, especialmente no pavilhão, mais de 250 mil pessoas passaram. Imagina. Xangai já é o coração comercial do mundo. Ainda tem só aquele povinho que mora ali perto, tem uma meia dúzia de gato pingado. Então deve ser interessante. Então isso são duas experiências na minha vida. E quantos dias? Só quantos dias foram de exposição? A exposição, se não me engano, foram 15 dias, de 15 para 20 dias. Mas muito tempo. E aí só tinha, o Pavilhão Brasil tinha de tudo. Tinha de tudo, mas tinha a parte de Belo Horizonte, tinham essas fotos, tinham poucas cidades, eu acho que umas 4 ou 5 cidades, e Belo Horizonte era uma delas. Mas eu estou me lembrando uma coisa aqui, quando vivi em São Paulo, me convidaram para fazer parte, eu não sou paulista, mas vivia lá. E São Paulo fez 450 anos. E aí um grupo lá convidou alguns fotógrafos, na realidade alguns não, 450 fotógrafos, para justamente um para cada ano. Um para cada ano. E espalharam as fotos das estações de metrô. E eu fiquei sabendo, a minha ficou na Praça da República. E 2 milhões de pessoas por dia. Isso é legal, isso é uma coisa que me enche de alegria. A oportunidade que as pessoas têm de ver, hoje muito mais, né, com o digital, mas na época não existia o digital. Então isso é uma coisa... Vamos falar de 2 projetos que eu li nesse seu livro, que parecem muito interessantes, né? Que é o Sem Bandoneones. Sem Bandoneones, tá. O que foi como... Como é que você participou do vídeo, de foto? Sem Bandoneones é o seguinte, a Argentina, eu vou muito à Argentina, eu tenho uma relação afetiva com a Argentina por conta da música. E no ano de 2010, eu conheci a família do maior compositor de tango da Argentina, que é considerado, né, que é Aníbal Troilo. E nessas conversas me convidaram a fazer parte, porque existia um projeto de 100 bandoneones, 100 cidades, para comemorar o centenário de nascimento do Aníbal Troilo. Então eu fiz um vídeo aqui na Pampulha com um bandoneonista argentino, a gente gravou aqui na Pampulha, e esse vídeo foi para o mundo inteiro. Então, isso é uma coisa legal, fazer parte de um projeto, mesmo sendo estrangeiro. A acolhida que eu tive por conta do tango foi uma coisa... e começou aí. Esse mergulho maior, que já tinha começado antes, mas esse foi assim... Esse foi a imersão. Esse foi a imersão, Isso aí foi a dica para a gente chegar nessa maravilha que eu já tive o prazer de ver, que é o livro do Robert Serbinenko, Tangos e Milongas, de Gardel a Troilo. Vamos falar sobre esse projeto que eu sei que gastou
uma data, eu já tive a oportunidade de folhear esse livro todo. São cada fotografias sensacionais e que será lançado em alguns dias agora em Belo Horizonte. Dia 30 vai ser lançado. Dia 30 de setembro. Na Livraria Quixote. A partir de que hora? Às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. É um sábado, Quixote, para quem não sabe, Fernando Storinho, alguma coisa, depois eu ponho o endereço aqui. Fale desse projeto, que eu sei que isso aqui, um domingo, a gente bebendo aqui, ele trouxe esse livro e além da... As fotos têm movimento, gente. Não parece fotografia. Eu sei que foi um trabalho árduo e de pesquisa. Foi longo. Por favor. Bom, 2008, eu ganhei um prêmio aqui em Belo Horizonte por uma foto de carnaval. Ok, me deram esse prêmio, foi um pouquinho de dinheiro. Eu falei, bom, o que eu posso fazer de útil com esse dinheiro? Eu vou a Buenos Aires. Fui a Buenos Aires e tive o primeiro contato com o tango. Escutei, vi, mas não me aproximei tanto. Eu fiquei pouco tempo, eu só tive primeiro contato. Me produzi, me situei e no ano seguinte voltei e decidi que eu iria fotografar o tango. Isso era o meu projeto de vida, pelo menos no momento. No momento era aquilo que tinha. Era aquilo, não tinha mais, nada tinha importância, do ponto de vista profissional, assim. E comecei. Em 2009, comecei a ficar frequente em Buenos Aires, sempre procurando ver até onde o tango ia. Coisas distintas, milongas, shows, concursos e principalmente uma coisa que acontece todo ano em agosto, que é o Festival Mundial de Tango. Vou fazer uma sacanagem aqui. Será que ficou bom? Será que dá para passar? Eu acho que dá mais ou menos. Eu acho que dá para ver aí. Isso aí é algumas das fotos que você pode ver nesse livro sensacional. Obrigado. Desculpa, Roberto, eu tinha que mostrar uma das fotos que eu mais gosto, que são os passitos. É bonito, né? É uma emoção, assim, uma coisa... Parece que está dançando. E o que me chamou a atenção é que nada foi planejado. Ou seja, foi amor à primeira vista, ou ao primeiro som. Escutei, gostei e quis, como eu não sou músico, eu quis traduzir o que eu via e ouvia para uma foto, que é o meu ofício. E no começo, sabe, você vai assim, tateando e tal, e comecei a sentir que existia um caminho. Eu estava achando um caminho muito interessante. E a cada vez eu me enfiava mais no tango. Foram quase 10 anos. 10 anos? Quase 10 anos. Para fazer esse livro. Para fazer esse livro. Você mais começou ou em menos... 2007, daquela época que nós estávamos... Você veio de Xangai e começou... Não? Como é que Não, eu comecei em 2008, eu tive o contato, em 2009 eu comecei a fotografar. Pois é muito tempo. É muito tempo. Mais ou menos, para falar Agora, de números... Quantas fotos você tirou para chegar em quantas? Mais ou menos 17 mil. O livro tem quantas? Se não me engano, 70 ou 72. Como que é essa escolha? Essa é a parte mais dolorosa. É a mais difícil. Porque é tipo um filho. Você vai dizer, eu vou excluir esse. Eu não podia ter segundos pensamentos. Ok, eu me propus a editar, pelo menos até um certo ponto, combinado com o editor. Eu vou fazer a primeira seleção. E vou até onde eu conseguir. Depois eu passo para você. Eu cheguei a 100 fotos. Mas eu chegava e olhava a foto... Você matou uma porrada de filho. Fácil. Se tivesse qualquer coisa que eu olhasse e, num primeiro momento, até coisas que não fossem muito problemáticas, eu descartava. Assim, qualquer coisa. Assim, tinha que ser a foto perfeita. Ou pelo menos eu me dava, assim, 3, 4, 5 minutos para olhar a foto. Analisar e tal. Depois voltava nela uma semana depois, tá? Mas cheguei em 100 fotos. Ele tirou mais algumas, ficou nisso. E aí o livro foi lançado... Foi lançado o mês passado, por um convite da família do Aníbal Troilo, dos herdeiros do Aníbal Troilo, são hoje grandes amigos meus, me convidaram a lançar na Academia Nacional do Tango, em Buenos Aires, durante o Festival Mundial de Tango, que para mim foi o ápice, assim, foi uma coisa que eu não podia esperar.
foi muito mais do que eu Não, podia isso aí esperar. é a assim, consagração. Não foi. tem dinheiro Não, que não tem pague dinheiro. a família do cara te convidar para lançar no... Ainda tive que, a gente lá no lançamento, chega o presidente do festival, dá um tapinha no ombro assim, olha, vou te chamar como chama? No palco. Eu falei assim, Menos. ok. Menos. Tive que subir no palco e dar discurso, sabe? Falar sobre o livro, comentar, responder perguntas. Foi assim, muito mais do que eu podia esperar. Bacana demais. Gente, eu conversei aqui hoje com essa figura. Se deixar aqui, a gente ficaria 10 horas conversando, mas você vai me prometer Sim. de voltar em breve ao Bar do Edinho Entrevista para a gente falar de novos projetos. Porque hoje o foco para mim é no Tango e Milongas, que dia 30, Livraria Quixote, a partir 11 horas. das 11 da manhã, eu vou colocar os contatos. Posso colocar seu site para quem quiser pesquisar sobre o Robert? Claro. Vou colocar tudo. O livro vai estar à venda lá, e também como Quem autor. quiser, você estando lá, pode autografar, quem comprar o livro lá na... Sim. E vamos fazer uma surpresa para quem não puder ir na Quixote. Sim. No outro final de semana, o Robert estará aqui no Bar do Edinho no próximo sábado, depois do dia 30, à tarde, com alguns livros a serem vendidos. E aqueles que quiserem, pode vir, tirar foto, pegar o autógrafo com ele. Perfeito. Posso fazer isso? Eu sacaneei agora, hein? Agora não tem mais jeito, vai ter que fazer. Tá fechado. Né? Então é dia Maravilha. 30, outro acho que é dia 6. Isso. Dia 6 de outubro. Isso. O Robert aqui no Bar do Edinho a partir das 15, 16. Aí aqueles que quiserem vir conhecer o trabalho, conversar com essa figura que é inteligentíssima, é de um carisma sensacional e um puta fotógrafo. Não poderia deixar de ser, né? E será um prazer para a gente, creio que para ele também, para receber todos vocês aqui. Robert, suas últimas considerações? Eu só quero que as pessoas tenham oportunidade de conhecer um pouco mais o tango, que não é uma coisa comum aqui em Belo Horizonte, mas eu trago um pouquinho. Quem sabe isso se torna, como nas palavras do meu grande amigo, que é neto do Aníbal Troilo, que talvez em algumas dessas fotos encontremos o momento exato para poder sonhar e voar. Precisa demais. Inclusive eu estava lendo isso aqui nessa língua aqui, estava muito interessante, eu ia falar isso, mas você, como sempre, a experiência já trouxe isso para a gente. Robert, prazerão em recebê-lo aqui no Bar do Edinho. Agradeço. O Bar do Edinho está à sua disposição para divulgação de qualquer novos trabalhos ou captação de qualquer outro trabalho que você queira fazer. Procure a gente, o Bar do Edinho Entrevista está à sua disposição. Maravilha. Obrigado. Obrigado por receber. Prazer. Semana que vem tem mais, gente. Um abraço.